Olá, tudo bem, desbravador? Eu espero que esteja tudo bem, não somente com você, mas também com toda a sua família. Gostaria de convidá-lo a estudar comigo o cartão chamado Acampando com o Criador. Ele pertence às crianças de 10 a 12 anos. O tema do estudo de hoje é Cuidar do Meu Corpo. Ele está na página 28. Abra, por favor, o seu cartão para estudarmos mais um importante tema da Palavra de Deus. Cuidar do meu corpo. Diretor Liderildo. Não entendo qual é a graça que as pessoas veem em beber bebidas alcoólicas. Na verdade, só existe tristeza. Uma velha parábola ilustra as 4 fases do bêbado. No primeiro estágio, o bêbado se sente orgulhoso como um pavão. No segundo, a bebida o deixa bobo como um macaco. No terceiro, violento como um leão. No quarto e final estágio, o bêbado se comporta como um porco e vai ao lamaçal. Olha que sábio. Por isso a Bíblia ensina: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aqueles que nele errar não é sábio. Isso está em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Campeões da natureza. Entre os animais temos verdadeiros superatletas. Vamos conhecer agora quem levaria o ouro, a prata e o bronze. No levantamento de peso, os gorilas erguem 900 quilos, os elefantes 819 quilos e os ursos 454 quilos. Mas o besouro taurus levanta mais de 1000 vezes seu peso. É como se um homem de 70 quilos levantasse 6 ônibus. Olha que incrível! A disputa da maratona de resistência física fica entre o camelo, que pode correr 18 horas seguidas a 16 km por hora, o cão husky, que pode puxar um trenó correndo 183 km por dia. Entre os velocistas, temos o guepardo correndo a 103 km por hora, e disputando a prata e o bronze, o cavalo puro-sangue e o antilocapra, numa média entre 86 e 88 km por hora. Os campeões são temperantes. A palavra de Deus apresenta para cada desbravador o segredo da saúde dos campeões. Este estudo cumpre os requisitos saúde e aptidão física. De amigo, companheiro e pesquisador, também cumpre o requisito 2.1 da classe de pesquisador. Então fiquem atentos para estar fazendo o requisito. Se vocês me permitem, eu gostaria apenas de explicar o que é ser temperante. Temperança é um dom de Deus. É uma coisa pela qual nós devemos continuamente, constantemente orar para que Deus nos ajude a ser. Nós, a partir do momento que nos tornamos temperantes, não apenas trazemos para a nossa vida o que é bom, mas nós também tiramos o que é ruim. Para se ter uma boa saúde hoje, é preciso não só criar bons hábitos, mas também abandonar hábitos ruins. Vou lhe dar um exemplo. Eu preciso, então, comer mais verduras e mais legumes. Mas não apenas isso. Eu preciso, a partir do momento que agrego as verduras e legumes ao meu cardápio, também tirar o refrigerante, que faz muito mal para a minha saúde. Eu preciso praticar exercícios físicos, estou trazendo uma atitude boa para mim. Ao mesmo tempo, eu preciso parar de comer tanto doce ou doce em excesso como faço. Então, temperança é você agregar o que é bom e tirar o que é ruim. Os animais, esses super atletas, eles mantêm uma dieta rígida. Está no instinto deles. Eles não comem qualquer coisa. Ao mesmo tempo que eles buscam trazer o que é bom para si e evitar o que é ruim. Tudo bem? Vamos continuar. Pergunta número 1. Por que Deus se preocupa com o nosso corpo? Estudando Daniel 1, o que podemos aprender sobre temperança e o valor da saúde?
usando o nosso jogo, apresente suas conclusões. Eu não vou ler todo o capítulo de Daniel 1 para não ficar um estudo muito longo, mas peço que você esteja lendo na sua casa. Em Daniel capítulo 1, nós vemos que o povo de Israel, por causa dos seus pecados, é levado como prisioneiro, escravo, para a Babilônia. Daniel, ele é tirado no meio desses escravos e tem a oportunidade de servir ao rei da Babilônia, estudando por um período e se tornando um conselheiro, um sábio. Daniel capítulo 1 nos mostra que o nome de Daniel foi mudado. Daniel capítulo 1 nos mostra que quando Daniel chegou no palácio real, foi colocado diante dele as finas iguarias do rei. Estas finas iguarias continham bons alimentos, mas também continham alimentos ruins, alimentos que iam contra a vontade de Deus, alimentos que possuíam bebidas alcoólicas, comidas imundas. Daniel, ele precisou tomar uma importante decisão naquele momento. Ou ele se renderia à vontade do rei, ou ele obedeceria a Deus. Mas se ele obedecesse a Deus, ele desobedeceria à vontade do rei. Era um ultraje você não comer da comida que o rei te fornecia. Daniel ele faz um acordo que durante um período de 10 dias, ele iria apenas se alimentar com água, verdura e legume. E depois, quando concluísse os 10 dias, o responsável verificaria se Daniel apresentava uma saúde melhor ou pior que todos os demais que estavam comendo da comida do rei. Bom, passaram os 10 dias, quando foram verificar, Daniel e os seus 3 amigos estavam muito mais inteligentes, estavam muito mais sábios e possuíam uma saúde muito melhor do que todos aqueles outros que estavam comendo da comida do rei. Desbravador, isso nos ensina uma coisa muito importante. O alimento, a comida, ela está diretamente ligada ao bem-estar do nosso corpo, ao nosso bem-estar físico, emocional e também espiritual. A partir do momento que eu me alimento bem, eu fortaleço o meu corpo, eu cuido do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu me alimento mal, eu estou prejudicando o meu corpo. Eu estou tornando um verdadeiro lixão. E não tem como Deus, o Espírito Santo do Senhor, habitar nele. Você gostaria de morar ou ficar em uma casa totalmente suja, fedida, desorganizada ou bagunçada? Eu acredito que não. O mesmo com Deus. Como nós podemos querer que Deus more dentro de nós, como nós queremos ser santuários do próprio Deus, sendo que por causa da nossa alimentação, por causa da falta de exercícios físicos ou por causa da falta de saúde, o nosso corpo está totalmente bagunçado. Deus se preocupa com a nossa saúde porque Ele sabe que a nossa saúde, a nossa alimentação influencia a nossa comunhão. Se eu me alimentar corretamente, eu consigo ter uma comunhão mais plena, mais sadia e mais pura com o meu Criador. Agora, se eu não me alimentar bem, eu vou ter dificuldades. Se eu me entregar à gula e comer tudo o que eu quero, na hora que eu quero e os alimentos que eu quero, não me importando com os prejuízos que eles podem trazer, então, infelizmente, eu vou estar me afastando de Deus. Daniel escolheu comer o que agradava a Deus e, por isso, ele foi muito abençoado por Deus. Vamos continuar? Pergunta número 2. Qual foi a alimentação idealizada por Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 29. Prepare um quadro com os grupos básicos de alimentos de uma dieta saudável. Está em um bom desafio para você fazer. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Está escrito: E disse Deus ainda:
Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dêem semente. Isto vos será para mantimento. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele não se preocupou em apenas criar. Ele se preocupou em dar um lar para eles. Um lar que foi chamado de Éden, Jardim do Éden. E também se preocupou em dar a melhor alimentação para o casal. E esta alimentação consistia, como nós vemos no versículo 29, de ervas que dão sementes, de todas as árvores em que há frutas e dão sementes, fruta, verdura, legumes. Uma alimentação vegetariana foi escolhida por Deus para ser a base alimentícia do primeiro casal, Adão e Eva. Hoje, quando estudamos um pouco sobre alimentação, nós vemos que a alimentação vegetariana é a que mais contribui para a saúde do ser humano. É verdade. Consumir carne não é pecado, porque Deus permitiu o consumo após o dilúvio. Até o dilúvio, o povo de Deus não comia carne, porque a melhor alimentação é a alimentação vegetariana. A alimentação carne traz alguns malefícios para nós, principalmente as carnes vermelhas industrializadas. E também, após o dilúvio, Deus deu duas observações quanto ao consumo de carne. Ele disse que nós não poderíamos comer carne com sangue, porque era vida, e nós não poderíamos comer os animais impuros. Deus não diz isso claramente. Ele diz de modo intrínseco, pelo seu contexto. Depois eu vou te mostrar o que eu estou querendo dizer, tudo bem? Eu quero que você entenda, desbravador, que o ideal divino para nós, a vontade de Deus para nós é que diminuamos o consumo de carne. Comamos menos carne. Se possível, que não venhamos a comer nenhum tipo de carne. E passemos a comer verduras, legumes, uma alimentação mais estritamente vegetariana. Esta foi a alimentação escolhida por Deus e Deus sabe o que é melhor para nós, visto que Ele é o nosso Criador, o nosso projetista. Vamos continuar? Peço que você vire a página na página 30, por favor. Após o dilúvio, o homem precisou comer carne. Quais carne que Deus liberou ao homem para servir de alimento? Eu não vou ler Levítico capítulo 11, porque é um capítulo muito extenso, mas eu gostaria que você lesse. Levítico 11, Deus diz que, embora ele tenha permitido o consumo de carne, não poderiam comer qualquer tipo de carne. Ele diferenciou os animais entre animais limpos e animais impuros. Dos animais terrestres que nós podemos comer são aqueles que têm casco fendido, dividido em duas unhas e que ruminam. Então, para que possamos e tenhamos a permissão de Deus para comer carne de animais terrestres, esses animais precisam ter casco fendido, unhas fendidas e ruminar. Por exemplo, o boi, o cervo e a ovelha são animais permitidos por Deus para que venhamos a consumir. Animais que não podemos consumir, estes animais são utilizados como exemplo na própria Bíblia em Levítico 11. O camelo, o coelho e o porco. Sim, a carne de porco não deve ser consumida. Primeiramente porque ela nunca foi permitida por Deus. Isso está em Levítico capítulo 11. Segundo, porque quando partimos para a ciência, a carne de porco é a que mais possui malefícios. Possui sim alguns benefícios, porém possui muito mais malefícios. É uma carne infestada de parasitas, é uma carne que se você não souber manuseá-la, você pode pegar doenças terríveis. Então o ideal, a vontade de Deus é que não comamos carne de porco, tudo bem? E também, querido, quando eu digo isso, eu me refiro aos seus derivados, como por exemplo o presunto, o salame, a mortadela, o bacon ou qualquer outro tipo de alimento que possua estes aromatizantes.
tá bom? Dos animais aquáticos, dos peixes, nós podemos comer aqueles que têm barbatanas e escamas, como por exemplo a sardinha, o salmão e a merluza. Nós não podemos comer o pintado, ostras e camarão. Então, todo animal que não possui escamas e barbatanas, animais aquáticos, não devem ser comidos, principalmente estes frutos do mar, como por exemplo o camarão e as ostras. O camarão, ele é o porco da água, ele se alimenta de restos. Consequentemente, a sua carne não é a mais saudável. E Deus então proibiu o seu consumo. Das aves, nós podemos comer a galinha, o fazão, nós não podemos comer o abutre, a águia, a coruja, o falcão. Ah, William, mas quem ia comer o abutre? Quem ia comer o urubu? Ora, existem pessoas que comem um porco. O urubu come carniça. O porco come tudo o que dá para ele. Existem pessoas que comem um camarão, que é como se fosse o urubu do mar. Então vai muito de gosto, tá bom? Deus proibiu o consumo de determinados alimentos e permitiu o consumo de outros alimentos. William, mas como eu sei que isso foi dado por Deus depois do dilúvio? Observe comigo Gênesis capítulo 7, versículo 2. O título do capítulo é Noé e sua família entram na arca, ou seja, no contexto o dilúvio ainda não aconteceu, ele está para acontecer, mas ele não aconteceu. Olha comigo o versículo 2, de todo animal limpo levará contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros 1 par, o macho e sua fêmea. E nós aprendemos que na arca entrou um casal de cada espécie, de cada animal. Então, o boi com a vaca, o porco com a porca, o leão com a leoa, a ovelha. Mas não foi assim. Dos animais limpos, 7 pares entraram, ou seja, 14 animais da mesma espécie. Dos animais imundos, apenas 1 par. Se você observar, antes do dilúvio, antes de Levítico capítulo 11, que foi escrito por Moisés, já havia distinção dada por Deus entre animais limpos e imundos. Muitas pessoas dizem, William, essa separação entre animais limpos e imundos foram dadas apenas para os judeus. Estas pessoas ignoram que Gênesis capítulo 7, neste contexto, não havia nação judaica. E já havia distinção pelo próprio Deus. Quem está dizendo aqui é o Senhor a Noé. Como está no versículo 1, disse o Senhor a Noé. Então Deus faz distinção entre animal limpo e animal impuro. Por que deveriam ir mais animais limpos do que animais impuros? Por uma razão muito óbvia. Quando o dilúvio caiu, ele destruiu o planeta. Ele destruiu a vegetação. Quando Noé sai da arca, ele que tinha uma alimentação vegetariana, uma alimentação que excluía o alimento cárneo, ele sofreria as consequências da natureza ainda não estar totalmente reconstruída, restaurada, precisaria de mais tempo. Então Deus permite o consumo da carne. E ele permite o consumo da carne, e nós vemos que no seu contexto ele está permitindo apenas o uso da carne, o consumo da carne dos animais limpos. Por isso que ele mandou em maior quantidade. Ele mandou 7 casais, 14 animais limpos, porque apenas os animais limpos serviriam de alimento. E um casal de animais impuros, porque como eles não serviriam de alimentos, um casal apenas seria o suficiente para não fazer com que esses animais entrassem em extinção. Outro detalhe importante é que os sacrifícios oferecidos a Deus de animais eram feitos apenas com animais limpos. Deus nunca aceitou o sacrifício de animal imundo. Olha que interessante. Se nós temos que ser um sacrifício vivo ao Senhor, como nos é ensinado no Novo Testamento, nós não podemos ingerir alimento imundo,
porque alimento imundo não era utilizado em sacrifícios para o Senhor. Conseguiu entender? Então o próprio Deus criou essa distinção de animais limpos e imundos. Isso nunca foi mudado. Tudo bem? Existe uma passagem na qual Pedro tem uma visão. Ele está no eirado de uma casa e devido à fome ele desmaia. E ele tem uma visão que Deus abaixa um grande lençol. E nesse grande lençol há toda espécie de animal imundo. E Deus diz assim: come, Pedro. E Pedro diz: não, Senhor, eu nunca comi algo imundo, não vou comer agora. Por 3 vezes Deus repete, por 3 vezes Pedro diz não. O lençol é retirado. Muitas pessoas alegam que nesta ocasião Deus permitiu o consumo dos animais imundos, mas não é isso que acontece, porque se você olhar no contexto adiante, Pedro entende a visão, na qual Deus está mostrando que o evangelho seria levado aos gentios, através da conversão de Cornélio. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele vê que uma família toda gentia tinha um coração totalmente voltado a Deus. A visão não se refere ao que se deve comer ou não, mas a pregação do evangelho aos gentios. Se você ler os contextos à frente, o próprio Pedro diz claramente isso. Ele mesmo vincula a visão a esta questão. Então, até os dias de hoje, Deus não permite o consumo desses animais imundos, porque eles fazem muito mal para a nossa saúde. E como nós vimos, querido desbravador, é muito importante termos saúde. Deus se preocupa com a nossa saúde. Deus quer que tenhamos saúde em abundância. Vamos continuar? Pergunta número 4. O que a Bíblia diz sobre bebidas alcoólicas e aqueles que a usam? Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. O sábio Salomão, ele mesmo diz que aqueles que se entregam à bebida alcoólica não são pessoas sábias. E existirão tristes, duros e cruéis resultados na vida destas pessoas. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldigentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então observe que os bêbados, aqueles que se entregam à bebida alcoólica, eles não vão herdar o reino dos céus. A Bíblia, ela proíbe claramente o consumo da bebida alcoólica. No contexto bíblico, na época bíblica, não havia tantas bebidas alcoólicas como hoje. Por exemplo, os derivados, a vodka, entre outros. Mas existia o vinho. E aqui nós temos que fazer uma importante menção. Quando a Bíblia diz vinho, ela pode estar se referindo tanto ao puro suco da uva, quanto ao vinho fermentado alcoólico. Ambos provinham da vinha e por isso se chamavam vinho. Muitas vezes, determinado personagem bíblico estava tomando vinho. Não era o vinho alcoólico, era o puro suco da uva. Toda vez que a Bíblia vincula ao vinho alcoólico, ela mostra o desagrado de Deus para isso. Se você observar bem, querido desbravador, a mãe de João Batista, a mãe de Jesus foram orientadas pelo anjo de que elas não deveriam beber vinho, o vinho fermentado, porque as crianças que estavam no seu ventre, elas receberiam o Espírito Santo. A Bíblia ensina que o recebimento do Espírito Santo é contrário ao uso do vinho, da bebida alcoólica. Quando nós partimos para dados científicos e também estatísticos, nós concluímos que pelo menos 320 mil mortes durante o ano entre os jovens são ocasionadas pelo uso da bebida alcoólica. Ah, William, mas algumas bebidas alcoólicas possuem benefícios, como por exemplo o vinho. O vinho faz bem para o coração, é verdade. Porém,
embora ela tenha um pouco de benefício, ela tem muito mais malefício. Embora ela faça bem para uma coisinha, ela faz muito mais mal para muitas outras coisas. O vinho, ele possui uma substância que faz bem para o coração. Porém, o puro suco da uva possui 30% mais desta substância e, como consequência, faz muito melhor para o coração. Então, se você está preocupado com o seu coração e por isso bebe vinho, você pode muito bem parar de beber vinho e beber o puro suco da uva. Tudo na natureza, o que é de natural por parte de Deus, faz muito melhor. Vamos continuar? Qual é o mandamento que condena qualquer tipo de vício ou substância que prejudique nosso organismo, como drogas e cigarros? Permita-me, por favor, fazer um comentário sobre isso. Eu não preciso falar muito sobre drogas. Você sabe que drogas, pelo próprio nome, não é algo que faz bem. É algo que prejudica grandemente o corpo e cria uma dependência muito difícil depois de se quebrar ou se lidar. Por isso, Deus não se agrada. Deus não quer que nenhum filho seu use drogas. Deus não quer que usem bebidas alcoólicas, drogas e também cigarro. Querido desbravador, nos nossos dias, graças ao nosso bom Deus, não existe tanto incentivo mais para o cigarro. Mas em tempos atrás, o cigarro era muito vinculado à questão da moda, à questão da pessoa descolada, muitos jovens fumavam. Eu trouxe algumas informações para você ver o quanto o cigarro é prejudicial para a saúde. O cigarro pode ocasionar pelo menos 35 doenças diferentes no ser humano. Ele possui mais de 4.500 substâncias tóxicas, isso em um cigarro. Então, quando você traga um cigarro, você fuma um cigarro, você está ingerindo pelo menos 4.500 substâncias tóxicas, sendo que destas substâncias, destas 4.500, 43 substâncias são cancerígenas, ou seja, vão criar uma grande chance de no futuro você ter câncer. Isso é algo básico, nem estou trazendo os dados de quantas pessoas morrem pelo consumo do cigarro, para que você entenda que Deus não deseja que utilizemos estas coisas. Deus não quer que nos alimentemos com alimentos imundos porque faz mal para a nossa saúde. Deus não quer que tomemos bebidas alcoólicas, fumemos ou utilizemos drogas. Deus quer que tenhamos saúde, nos alimentemos com comidas certas. O seu papai e a sua mamãe sabem qual é o melhor tipo de alimento para você. Ele quer que nos alimentemos com tudo aquilo que agrada a Ele e também pratiquemos exercícios físicos. Diante de tudo isso, você pode fazer o desafio, que na verdade é uma especialidade de cultura física com a sua unidade. Eu realmente espero, meu querido desbravador, que você tenha entendido que a vontade de Deus para você é que enquanto Ele ainda não voltar, você tenha saúde. A partir do momento que a nossa saúde é debilitada, é prejudicada, dificilmente nós conseguimos ter comunhão com Deus. Quando nós estamos doentes, nós não temos vontade de fazer nada. Nós sabemos o quanto isso é ruim. E muitas das doenças que temos nada mais são do que consequências da nossa má alimentação. É a mesma coisa que num dia frio você ficar tomando sorvete. No outro dia, se você tiver uma forte dor de garganta, não é por um acaso, é uma consequência de você ter tomado sorvete no frio. Por isso, nós podemos evitar muitas consequências ruins e eu realmente espero que, pela graça de Deus, você possa tomar agora a decisão junto comigo de ter uma alimentação melhor, uma saúde melhor, de comer o que Deus quer que você coma, aquilo que agrade a Deus e tirar da sua vida tudo que faz mal. Nunca é tarde para uma mudança nesse quesito. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Vamos orar neste momento? Oremos. Nosso querido e bom Deus, agradecemos ao Senhor pelo nosso estudo neste momento.
Obrigado porque pudemos estudar mais sobre a saúde. Pedimos, Senhor, que na tua infinita bondade abençoe este desbravador e sua família para que tenham mais saúde, para que tenham condições e forças para tirar aquilo que faz mal e acrescentar aquilo que faz bem. Prepare-os também para herdar um grande céu, céu este que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.